Início a atividade 5, elaboração de gerenciamento de projetos, a primeira aula. E essa disciplina vai ter como finalidade capacitar a todos os participantes a compreender os conceitos e as etapas para a elaboração de projetos. Cabe lembrar aqui que esses conceitos são conceitos universais, são conceitos básicos, e todo aquele que tiver um maior interesse na participação, no conhecimento de gerência de projetos, certamente terá que dar continuidade a todos esses estudos. Esse conteúdo todo ele vai servir como uma ferramenta a ser trabalhada na inovação nas organizações. E também vai permitir a cada um dos participantes, colaboradores da Universidade Tecnológica, a iniciarem também dentro das suas atividades profissionais, dentro de cada um dos campos, a dar encaminhamentos a soluções de problemas, levando em consideração todos os conceitos de gerenciamento de projetos. São conceitos que não são complicados, são relativamente simples, mas mostram a possibilidade de um novo modelo de gestão e que pode ser aplicado a qualquer instituição, a qualquer organização que tenha qualquer tamanho, pequena, média, micro, empresas, sejam públicas, sejam privadas, enfim. Cabe a qualquer uma organização. Beltrão está sem áudio. Opa. Um minutinho. Beltrão, áudio agora. Vou derrubar e chamar de novo, Beltrão. Só com o jeito do Beltrão, assim, ó? Só eles reclamaram. Mas ao... Tem ninguém no jardim? Deixa eu fazer. Tá, abriu. O Beltrão só, o áudio deles lá. Francisco Beltrão, ouvindo? Confirmado? Ok. A gente quer saber se a gente perdeu alguma coisa muito importante, se o senhor quiser. Nós vamos fazer uma aula de revisão depois da meia-noite. Então, novamente, repetindo o que nós tínhamos comentado, a intenção do curso de Elaboração e Gerenciamento de Projetos de Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação é uma disciplina que vai trabalhar os conceitos básicos do gerenciamento de projetos para que cada um dos participantes do curso possa compreender nessa etapa os conceitos básicos do gerenciamento e quais são as etapas do gerenciamento de projetos. Reforçando a todos novamente, esses conceitos de gerenciamento de projetos são conceitos universais, não são conceitos difíceis, mas todo aquele que deseja trabalhar com o gerenciamento de projetos tem uma longa caminhada a ser seguida ainda na questão de capacitação, desenvolvimento, porque a complexidade do gerenciamento de projetos vai estar exatamente no tamanho do projeto que vai ser desenvolvido. Relembro aqui também que o gerenciamento de projetos pode ser aplicado a qualquer instituição, seja ela pública, seja ela privada, seja ela uma microempresa, seja ela uma grande multinacional. A gestão de projetos permite que você mude o teu modelo de gestão, a tua concepção de trabalhar um determinado problema. Existem algumas características que a gente vai fazer alguns comentários, mas não só a questão de projetos de P&D, mas pode ser aplicado ao dia a dia de cada uma das pessoas que fizerem o curso, né? Então, um problema que possa estar acontecendo em qualquer um dos campos, uma necessidade, uma demanda, ela pode ser tratada levando em consideração esses conceitos de gerenciamento de projetos. Que vai ser uma surpresinha aí de um trabalho para a gente fazer a avaliação futuramente. Fica aí a primeira curiosidade para vocês. Então, a nossa intenção nessa primeira etapa, nessa primeira aula, nós temos essa exposição conceitual em torno de 2 horas.
A atividade que vai ser a primeira avaliação é uma atividade não tão ruim de ser feita, mas que vai ser assistir um filme, o Apolo 13, mas não na visão de um simples telespectador, mas na visão de quem está fazendo um curso de gerenciamento de projetos. Se você tiver uma visão diferenciada ao assistir esse filme, dá uma aprendizagem bastante acentuada. E depois uma avaliação desse filme feita em grupos em cada um dos campos, aí a gente vai passar depois a maneira que essa avaliação vai ser feita. Pretendemos que amanhã a gente já tenha condições de deixar todo esse material disponível a vocês. Nós trabalharemos hoje as definições do que é um projeto, as suas etapas, que é a inicialização, planejamento, execução, o controle das suas etapas, como é que se encerra um projeto, pela própria definição nós vamos ver que essas etapas são extremamente importantes. Comentar um pouquinho da inovação dentro da ótica da gestão de projetos, que é o foco do curso, né? Referenciar vocês a alguma coisa de onde obter mais informações a respeito de gerenciamento de projetos, aonde começar a trilhar o caminho do gerenciamento de projetos e trabalhar algumas coisas das etapas que você desenvolve durante o projeto. O que precisa ser cuidado, o que precisa ser trabalhado quando você tiver um projeto em execução. E, finalmente, alguns conceitos ou habilidades da pessoa que é chamada de gerente de projetos, que é aquela pessoa que vai conduzir, né, uma equipe de projetos. Então, precisa ter algumas qualificações, né, para poder fazer essa condução. Começaria, então, a trabalhar a questão do conceito do que é um projeto. Quando a gente vê na mídia, na literatura, no oferecimento de cursos por instituições, falando como gerenciamento de projetos, percebe-se muitas vezes que se dá uma conotação de que esses conceitos são extremamente novos. Mas a humanidade sempre esteve envolvida, sempre esteve trabalhando em torno de projetos. Talvez muitas vezes ela não tenha sido totalmente sistematizada, mas desde as pirâmides do Egito foram enormes projetos que foram previamente concebidos, previamente pensados e depois executados. E isso levaram alguns anos. Então, um exemplo que a humanidade, o homem sempre trabalhou com essa concepção de projetar, de pensar, de construir e ter à sua disposição resultados que melhorem sua qualidade de vida. Acontece nos dias de hoje, quando os projetos, por exemplo, das sementes transgênicas, ou das células troncos, ou os chips, né, que estão envoltos no nosso dia a dia, desde um telefone celular, dos equipamentos que hoje nós estamos utilizando para fazer essa videoconferência. Então, tudo isso pode ser um projeto, mas pode ser uma coisa muito mais simples no dia a dia de cada um de vocês. Pode ser até preparar um churrasco de final de semana para a turma que está fazendo o curso de gerenciamento de projetos. Então, existe uma série de etapas, uma série de procedimentos que facilitam com que o resultado final tenha sucesso. E para que a gente possa definir projeto, então, ele é um esforço que uma equipe desenvolve num tempo definido para ser realizado, para criar um produto, para criar um resultado. Então, pode ser um serviço, pode ser um equipamento novo, que tem um tempo para acontecer e ele é único. Então, ele tem a sua característica exclusiva. Então, projeto é temporal e projeto é exclusivo. Então, qualquer atividade que você possa imaginar, que ela tenha início, ela tenha meio, ela tenha fim, ou seja, tem um tempo de execução definido, e você sabe que essa atividade é exclusiva, ela não é repetitiva, isso pode ser trabalhado como um projeto, né? Então, uma linha de produção pode ser um projeto? Não. Por quê? Porque o resultado final de uma linha de produção é sempre
o mesmo produto sendo produzido. Mas, por sua vez, se você vai inovar nessa linha de produção, essa inovação é única. Então, a inovação pode ser trabalhada como um projeto, né? Então, cada atividade do nosso dia a dia pode ser trabalhada como um projeto, tendo uma sequência de atividades a ser seguidas que facilita bastante o trabalho de toda a equipe. Todo o projeto ele vai ter etapas para a sua execução, né? Então, é inevitável, né, que é a transparência que a gente está passando para vocês agora. Nós temos a primeira curva, chamada grupos de processos de iniciação. São todas aquelas atividades que você vai começar o seu projeto. Depois nós temos um grupo de processos de planejamento. Perceba-se que essa curva é uma curva bastante gorda, vamos dizer assim. Significa que quanto mais eu planejar, melhor vai ser a minha execução. Depois do planejamento ter sido realizado, eu tenho uma outra curva, que é a execução do meu projeto, né? Eu não posso ter execução em paralelo ou execução, a curva de execução acontecendo antes da curva de planejamento. Isso certamente comprometeria o resultado final. Eu tenho uma curva que acontece durante toda a vida do projeto, que é a curva dos processos de monitoramento e controle. Ou seja, eu tenho que constantemente estar acompanhando o que está acontecendo no meu projeto para verificar se aquilo que foi planejado realmente está acontecendo. E, se não estiver, quais são as correções que precisam ser feitas para que o projeto atinja o seu resultado final. E temos um grupo de processos que é o de encerramento. Como eu disse, na definição do projeto, o projeto ele tem início, meio e fim. Então, ele tem uma etapa chamada de encerramento, que é para dar a sua conclusão e finalizá-lo. A partir daquele momento, aquele projeto deixa de existir. Então, essas 5 curvas acontecem em todo o projeto. Às vezes, uma é mais encolhida, a outra é mais esticada, uma tem uma configuração, outra tem configuração diferente. Isso vai depender do quê? Da característica do meu projeto, né? Então, nós vamos agora fazer uma rápida passagem nos processos de cada um dessas etapas. A etapa de iniciação ou inicialização é a primeira fase de um projeto. Quando a gente levanta a demanda, ou seja, quando a gente começa a fazer os primeiros estudos daquilo que vai ser trabalhado durante a execução do projeto. Ou seja, aí nós temos uma grande quantidade de coleta de dados, né, para poder dar subsídios a estruturar a próxima etapa. Ou seja, existe o problema, eu vou começar a dar uma estruturação a esse problema para que ele possa ser atacado, para que ele possa ser trabalhado. E aí vamos se definir os objetivos, a missão do projeto e quais são as melhores estratégias para que esse projeto chegue ao seu resultado final. Se você tiver premissas erradas nessa etapa, dados que não são exatos daquele ambiente onde você vai trabalhar, certamente o teu projeto terá, já na sua primeira etapa, algum comprometimento.